E por falar em eleições, nos bastidores da política, ventila-se a possibilidade de o deputado federal Odelmo Leão, do PP, nome favorito para a disputa pela Prefeitura de Uberlândia, se tornar ministro do eventual governo de Michel Temer na presidência da República. Este é o assunto da nossa conversa aqui no Jornal Paranaíba. Já estão conosco os jornalistas Danilo Caixeta e Rick Paranhos. Danilo, boa noite. Boa noite também a Rick. Boa noite. Qual seria, Danilo, o ministério que o deputado Odelmo Leão assumiria? Oi, Alexandre, boa noite a todos, boa noite, Rick. Pois é, Alexandre, essa conversa começou no início da semana, viu? Logo quando da publicação da pesquisa Ibope TV Paranaíba, inclusive. E a conversa que se tem é de que o deputado federal Odelmo Leão pode assumir o Ministério da Agricultura. É bom lembrar que isso tudo ainda trata-se de muita especulação, até mesmo porque o governo do vice-presidente Michel Temer sequer ainda uma certeza de que vai existir. Mas, claro, as conversas nos bastidores em Brasília andam muito intensas. Essa história começou a surgir no início da semana e ela acabou ganhando mais forma, ganhando mais corpo no decorrer da semana. Ontem, inclusive, o próprio deputado Odelmo Leão publicou nas suas redes sociais que esteve com o vice-presidente Michel Temer, não só ele, mas todos os deputados que integram a Frente Parlamentar da Agropecuária, lá na Câmara dos Deputados, entre eles, inclusive, o deputado federal Marcos Montes, do PSD, e que eles conversaram muito. Na publicação do deputado Odelmo, ele diz, inclusive, do nome do ministro, fala que sugeriu ao vice-presidente Michel Temer que o ministro da Agricultura precisa ser um ministro forte, que se relaciona muito bem com todos os setores da sociedade, sobretudo os setores da agricultura, né? Resta saber se o PP vai mesmo ficar com essa cadeira da agricultura, porque a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, também já está de olho ali nas articulações e ventila-se em Brasília que o PP ficaria também com o Ministério da Saúde. Mas, Rick, tudo pode mudar, o contexto é muito amplo, né? Sem dúvida alguma, Caixeta, você citou um dos dois principais nomes do PP, a senadora Ana Amélia e também o senador Ciro Nogueira, né? São os dois mais caciques, se é que eu posso dizer assim, dentro do PP. E, lógico, o nome do Odelmo é muito bem lembrado aí nesse meio, porque desde o início ele vem ventilando, vem brigando por essa questão do impeachment. Então, Odelmo sai. E aí é a minha avaliação. Ele sai da situação de ostracismo na Câmara dos Deputados para a situação daquele que transita agora por todos os lados, por todos os corredores, sendo lembrado o tempo todo, inclusive tendo o nome cogitado aí para a possibilidade de um eventual ministério, uma eventual ocupação do Ministério da Agricultura. Vai ter que disputar, como você disse, com o Marcos Montes aqui de Uberaba, que também é do setor. Agora, disso tudo, o que mais chama atenção é que vai mudar em muito o cenário aqui em Uberlândia, porque se Odelmo realmente tiver essa condição de ocupar esse ministério lá, como é que fica a situação aqui? Aí, a oposição ao governo municipal hoje, do prefeito Gilmar Machado, vai ter que pensar em pelo menos quatro nomes que o grupo tem aqui em Uberlândia. O deputado estadual Luiz Humberto Carneiro, o deputado estadual Felipe Atier, também ainda o empresário Paulo Sérgio e, quem sabe, o presidente do Sindicato Rural, Tiago Fonseca. Pois é, Rick, o Danilo lembrou bem que ainda o processo de impeachment está no início lá no Senado, mas é surpreendente como a gente abre os jornais, vê nas redes sociais, como o vice, o Michel Temer, está articulando já, como se fosse dada como certa o impeachment da presidente. Mas o Odelmo é o grande favorito da disputa pela prefeitura, pelo menos é o que mostrou a pesquisa TV Paranaíba Ibope esta semana. Ele deixaria de concorrer à prefeitura de Uberlândia para assumir um ministério no meio do governo? Alexandre, eu vou dizer uma coisa para você. O Odelmo ele tem um prestígio muito grande aqui na cidade para disputar essa eleição. A pesquisa já mostrou, ele tem 69% numa disputa direta com Gilmar Machado. Mas lá em Brasília, ele também teria um destaque muito grande. E eu acabei de dar um cenário. Se ele tiver isso lá, essa condição lá, seriam por 2 anos, um mandato tampão. E o Temer, a própria presidente Dilma já admite que vai ser afastada a partir do dia 11 do mês que vem. Se a Dilma admite e o cenário posto já sinaliza isso, é dado como certo que o Michel Temer vai assumir e ele já está indicando, já está escolhendo os nomes, porque para deixar para escolher depois do dia 11, vai atravancar o governo. Então, se ele tem que fazer, ele tem que fazer agora. Num eventual afastamento, ele já apresenta os nomes, já começa a governar. Aí sim, Odelmo
teria lá uma condição diferenciada. Seria a hora de apostar aqui. Ele sairia de favorito aqui para ocupar lá e aí ele precisaria indicar que tem condições de eleger uma pessoa do grupo dele, um desses 4 que eu havia citado aí como possibilidade. E você, Cacheta, pensa o quê? Olha, Henrique, Alexandre, eu acho o seguinte, do ponto de vista aqui do município, primeiro que aí a disputa vai começar no zero de novo. Eu acho que Odelmo saindo, todos passam a ser iguais e aí a disputa, a campanha vai influenciar muito, caso isso aconteça, caso Odelmo deixe de disputar a Prefeitura de Uberlândia. A única coisa que é fato é que o prefeito Gilmar Machado, como está muito mal colocado em todos os cenários que se apresentam, inclusive nas possibilidades de segundo turno, e aí é quando a gente olha, quando faz a comparação de 2 nomes, então o prefeito, mesmo com a saída do Odelmo da disputa, teria que trabalhar bastante para conseguir reverter o cenário. Mas todos os candidatos que vão disputar ali vão disputar em pé de igualdade. Um, claro, com a bênção do deputado federal Odelmo Leão, que é favorito na disputa. Mas eu acho o seguinte, o principal disso daí está muito mais lá em Brasília, está lá no Palácio do Jaburu, do que a vontade do deputado Odelmo Leão. Evidente que assumir o ministério, ainda que seja no meio do governo, é um prestígio muito grande. E para quem conhece o perfil do deputado Odelmo Leão, sabe que ele gosta sempre de estar em cargos de liderança, estar assim por cima mesmo, se apresentando como uma liderança forte. E o ministério mostraria isso dele, fora que ele tem um mandato garantido de deputado federal pelos próximos 2 anos, né? Mas eu acho que a decisão está muito mais lá no Palácio do Jaburu e nessas articulações do PP, do PSD. Por exemplo, se o Ministério ficasse com o deputado Marcos Montes do PSD, o PSD perderia o Ministério das Cidades do ministro Kassab, que está pleiteando continuar com isso, e o Ministério da Saúde, caso o PP ficasse com a Agricultura. O PP perderia o Ministério da Saúde. Agora, o que eu sei, Rick, é que esse martelo aí pode ser batido já na próxima terça-feira, porque as conversas lá em Brasília estão bastante intensas, viu? Só para complementar nesse ponto de vista aí, eu acredito que se isso acontecer, daria, como você disse, um fôlego, embora na sua avaliação talvez Gilmar ficasse um pouco atrás, mas renderia o PT aquela sensação de que, olha, é possível ir para um segundo turno. Não sabe com quem, mas seria possível. Eventualmente, talvez, com um indicado de Odelmo Leão. Daria um fôlego. Agora, resta saber se a administração vai ter, se isso acontecer, condições de garantir esse local no segundo turno. Rick, só para encerrar, quando eu falo que se Odelmo sai da disputa para a prefeitura, a eleição volta, a campanha volta em pé de igualdade, eu falo isso por uma razão. Eu não sei se é uma questão puramente do deputado Odelmo, mas a gente tem que pensar aquele lance da transferência de votos, né? O deputado não conseguiu transferir os votos para o candidato Luiz Humberto Carneiro, que tentou ficar na prefeitura de Uberlândia em 2012. Claro que naquela época a conjuntura era outra, né? O Gilmar Machado era o grande favorito, mas não teve essa transferência. Então a pergunta seria, ok, Odelmo não disputa a prefeitura de Uberlândia, será que ele vai conseguir transferir pelo menos metade desses 69% das intenções de voto que apresenta o Ibope ao candidato abençoado por ele? Quem viver, verá. Danilo Rick, amanhã o Jornal Paranaíba vai mostrar a avaliação que cada pré-candidato citado na pesquisa de intenção de votos faz dos resultados. Muito obrigado a vocês dois, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.